aí galera, tudo bom com vocês? Bom, vamos hoje para a nossa aula 13, tá? Onde a mesma tem como título o efeito estufa e o aquecimento global, tá certo? Vocês lembram, né, que a gente estudou na aula passada, nossa aula 12, o efeito estufa, né? Como mesmo funciona, né? Quais eram os conceitos, né, do efeito estufa, qual a importância do mesmo, né, para a, a vida na Terra, né? E hoje nós vamos relacionar o efeito estufa com o aquecimento global, tá certo? Bom, aqui eu coloquei inicialmente, né, algumas imagens, né, para uma imagem que a gente tem que tirar, explicar ao longo de toda a nossa aula, tá certo? Pois bem, a pergunta inicial da nossa aula de hoje é como ocorre o aquecimento global. Bom, a concentração dos gases que constituem o efeito estufa vem aumentando em grande escala, né? Assim, o efeito estufa retém mais calor que o necessário, né? A gente viu que o efeito estufa, né, os gases que compõem, né, este processo, né, esse efeito estufa, eles são importantes, né? São fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Só que a grande concentração, né, desses gases faça com que aumente, né, a temperatura do planeta. Esse processo é chamado de aquecimento global. Ou seja, aquecimento global é o quê? É a maior concentração, né, desses gases que contribui para o efeito estufa. Logo, o aquecimento global é consequência disso, né, desse grande, né, dessa grande concentração, desse grande aumento desses gases na atmosfera, tá bom? Aqui eu trouxe, né, algumas imagens, né, só para ilustrar mesmo como ocorre o aquecimento global, tá certo? Aí vocês podem se perguntar para mim, né, mas professor, quais são as causas, né, que fazem com que haja o aumento da concentração de gases presentes no efeito estufa, né? Já que a gente viu na aula passada, né, que o efeito estufa é um processo de suma importância, né, para a vida humana. Só que o efeito estufa ocasiona aquecimento global, como a gente já falou, pelo excesso de deposição, né, de liberação desses gases para a atmosfera. Bom, logo esse aumento, né, do efeito estufa e, consequentemente, ocasionando o aquecimento global, começou a partir da Revolução Industrial, tá? No início do século XVIII, tá bom? O aumento do efeito estufa em grandes proporções começou neste período. Bom, após também a invenção, né, das máquinas a vapor e o surgimento das primeiras fábricas, né, aí nesse período de Revolução Industrial, a quantidade de gás carbônico liberado diariamente na atmosfera passou a ser maior do que a capacidade do ambiente de retirar esses compostos do ar. Ou seja, a partir desse período, né, aqui do nosso século XVIII, né, a partir desse período, a atmosfera já começou a receber, né, gases carbônicos, né, maiores do que ela poderia retirar do ar, né? Ou seja, desde esse tempo já o efeito estufa já começou a acontecer modificações nesse processo, né? Onde mesmo ocasiona o aquecimento global. Aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos, né? Aqui a fábrica, né, por exemplo, porque, né, há esse aumento, né, dos gases na atmosfera, né? Aqui no exemplo da fábrica é pela questão da fumaça que é liberada. Quando há essa queima, né, aqui há grande concentração de gás carbônico, assim poluindo, né, a atmosfera e, consequentemente, aumentando a temperatura da Terra. Aqui também temos outro exemplo, né, o trem, né, que no início das invenções da máquina a vapor era chamado de Maria Fumaça, por liberar grande quantidade de fumaça ao se locomover. Esse também foi um dos grandes propulsores, né, para alavancar, né, o aquecimento global desses séculos, né, do século XVIII, XIX, tá certo?
Bom, aqui também temos outras causas do aquecimento, né? O aquecimento também não é só ocasionado pelas fábricas e nem pelos trens, nem pelas máquinas a vapores criadas, tá certo? O que está presente também no nosso dia a dia, nosso cotidiano, que a gente pode ver, são os incêndios florestais, né? Grande parte desses incêndios são ocasionados pelo ser humano, tá bom? Aqui temos a imagem aqui do bombeiro, né, tentando apagar o foco, né, do incêndio. Aqui temos uma grande imagem, né, de uma grande queima de uma vegetação em um determinado local, tá? Então a gente percebe, né, que o ser humano, né, com suas atitudes, fez com que o aquecimento global acontecesse no nosso planeta, né? Fez com que ocorressem grandes liberações de gás carbônico, né? Fez e faz, né? Que ocorrem essas grandes liberações de gás carbônico. Outro exemplo, né, que temos é o desmatamento. Aí você pode perguntar, mas professor, como o desmatamento tem a ver com o aquecimento global? Bom, o desmatamento tem a ver por quê? Porque as árvores, né, em seu processo biológico, elas utilizam o gás carbônico, né, para o seu processo de fotossíntese, né? Ou seja, né, elas captam, né, CO2 do ar, né, e realizam o seu processo de fotossíntese. Assim, tendo o desmatamento, né, ocasiona uma grande perda, né, de árvores. Assim, essas árvores, né, que iam captar esse CO2 não vão mais captar, né? Esses desmatamentos, né, em grande sua parte, são ocasionados, né, pelo surgimento, né, de lugares para desenvolver cidades, estradas, indústrias e pastagem. Um fator considerado relevante nesse processo, tá? O desmatamento. Outro efeito que está relacionado, né, com o aquecimento global é os combustíveis fósseis. Pois, né, trouxe aqui duas imagens, né, os exemplos dos carros, né, os exemplos mais simples que temos. São os carros, né, quando os mesmos, né, em seu processo, né, do funcionamento do motor, né, eles emitem bastante CO2 após a queima, né, do combustível fóssil, né, como a gasolina ou o diesel, tá certo? Então, esses combustíveis também têm a sua pequena parcela de contribuição para o aquecimento global, como podemos ver, né, em grande massa aqui, né? Por exemplo, nessa imagem, a gente percebe, ó, a utilização, né, de vários veículos que, por sua vez, utilizam os combustíveis fósseis, né? Assim, provocando uma grande emissão de gás carbônico, né, na nossa atmosfera, tá bom? Então, pessoal, esses são são as causas, uma das principais causas que eu trouxe aqui para nossa aula para nós evidenciarmos, tá certo? Mas, como toda causa traz consequências, vocês podem perguntar, professor, quais são as consequências do que tem sido atribuído ao aquecimento global em nosso planeta? Bom, as consequências são as alterações no clima, a elevação dos níveis dos mares, né? A intensificação dos períodos de seca, aumento das inundações, aumento da intensidade de tempestades tropicais, extinções de espécies, de animais e plantas, derretimento das calotas polares e entre outras causas. Ou seja, né, esses atos, nossos atos do ser humano, né, como a gente viu no nosso slide passado, nosso slide, né, dos combustíveis, dos desmatamentos, dos incêndios, né, dessas causas, estão tendo consequência, né? Como a gente viu aqui, a alteração do clima, né? Que já não é da mesma forma que era há 50, 100 anos atrás. A modificação da temperatura terrestre, né? E também teve um aumento de 5 graus Celsius em 10 mil anos, né? Então, a gente pode perceber que as causas, né, estão acontecendo. A gente pode ver também, ó, as calotas polares, né? Onde são localizados nos polos, né, na Antártica,
né, no Polo Norte e Polo Sul. Então a gente pode ver as consequências que o aquecimento global está trazendo para o nosso planeta, tá certo? Já que essas consequências, né, estão bem nítidas no nosso planeta, né, há várias organizações, né, que estudam as mudanças climáticas, né, e esses estudos, né, são feitos por diversos órgãos e pesquisadores de várias universidades do mundo, né. Em 1988, por iniciativa da Organização Nacional das Nações Unidas, que é a ONU, e a Organização Meteorológica Mundial, foi criada o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né, o IPCC, onde esse painel tem como principal objetivo de divulgar estudos referentes às mudanças climáticas e, em especial, ao aquecimento global. Então a gente pode ver, né, que já desde o século XX, né, no finalzinho do século XX, para chegarmos no século XXI, já se começou, né, o mundo, né, as entidades governamentais a se movimentarem, né, para buscar meios de reverter esse aquecimento global, né, meios, né, de alterar, né, esse processo de aquecimento global, tá bom? No próximo slide a gente vai ver as atitudes, né, que temos que haver no nosso planeta, né, de atitudes individuais também, né, de cada pessoa, tá certo? Para reduzir o aquecimento global. Bom, eu trouxe só algumas atitudes que temos que realizar, né, para que haja redução do aquecimento global, e uma delas é o uso de transportes públicos, né? Quando a gente fala de uso de transportes públicos, é porque, né, ao invés de todo mundo sair de casa com seu carro e sua moto, né, uma pessoa sair de casa com carro, ao pegar transportes públicos, né, irá, por exemplo, só um veículo conduzir muitas pessoas, assim reduzindo, né, a emissão de gás carbônico na nossa atmosfera. Também, né, de suma importância para reduzir o aquecimento global é a fiscalização dos governos sobre as indústrias, como por exemplo na exigência de filtros nas chaminés. E também, né, outra fiscalização dos governos em relação ao desmatamento, né, aos incêndios florestais, tá certo? Outro exemplo é a aplicação de filtros e catalisadores em automóveis, onde esses filtros e catalisadores têm como objetivo principal, né, minimizar a liberação de gás carbônico na atmosfera, né, no processo, né, que a gente já explicou lá dos combustíveis fósseis. E também outra atitude é a redução do consumo e desgaste adequado dos resíduos, né, resíduos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, como plástico e entre outros, tá? Garrafas. Então aqui a gente pode ver, ó, aqui na nossa imagem, né, as atitudes, né? Tem outros exemplos, né, como evitar veículos poluidores, né, como por exemplo SUVs ou importados. O transporte até libera muito CO2, né, o transporte de veículos, né, na locomoção de veículos, né, porque há a queima dos combustíveis fósseis. Né, outras atitudes, como também temos o compartilhamento, né, do automóvel, né, dando carona ou sendo carona dos colegas, tá? Reduzindo o consumo e enviar materiais para reciclagem. Isso economiza energia e redução de emissores, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu trouxe a abordagem, né, para a gente analisar, né, como estes processos de aquecimento, né, global ocorre, né, quais são as suas causas e as consequências do aquecimento global, como se iniciou, né, de forma bastante eficiente o aquecimento global, né, quando se deu início. A gente viu na nossa aula de hoje, a gente viu, né, as atitudes que podemos realizar para que haja redução, né, deste aquecimento global, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, pode estar em contato comigo, tá certo? Então, a gente tem como atividade na nossa aula só 3 questões básicas, que a gente até discutiu, inclusive, em nossa aula de hoje. Que a primeira questão é vocês escreverem as causas do aquecimento global. A segunda é vocês escreverem a consequência do aquecimento global, né, as consequências. E a terceira questão é vocês escreverem
as atitudes que podem ser tomadas para reduzir o aquecimento global, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá certo? Que está disponível na plataforma. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Valeu, muito obrigado por estar assistindo. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!